Então, para a galera entender. Perfeito. Então, olha, inferno, de maneira literal, não existe. Esquece isso. Não existe. De maneira literal, não existe. Então, assim, Pode pessoal, falar. tá aqui as referências bibliográficas, né, de todo o estudo que o professor trouxe aqui pra gente. Essa parte do Satanás a gente vai abordar em outra live, né, professor Carlos? Depois a gente vai marcar outra live, né, depois que eu for lá no canal do professor, aí ele volta para falar mais. Eu sei que alguns queriam saber mais sobre essa questão do Satanás, mas vai ter que aguardar para uma próxima live, porque é muita coisa, né, professor Carlos? Fica melhor uma live separada, mas o professor, inclusive, já falou um pouco aqui, até, mas vai abordar com mais profundidade numa próxima live. E, professor Carlos, assim, sim, pode falar. Eu ia falar o seguinte, que é igual para falar de demônios. Não tem como falar de demônio e Satanás numa mesma aula. Não dá. Porque demônios aí já tem outra origem que, entendeu? Aí a gente vai ter que ir no grego, mas também o grego não é suficiente para a gente entender o que acontece no Novo Testamento. O grego é o empréstimo vocálico, né, gramatical. Mas o conceito, a ideia que para no Novo Testamento não é a mesma ideia dos filósofos gregos. Né, para Platão, Daimon era o seu deus, a sua divindade pessoal, o seu Daimon. Né? Até a palavra Daimon ela gera outros vocábulos que tem a ver com fortuna, com afortunado, então que tem a ver com uma questão de felicidade. Então, o culto ao Daimon, aí já é um outro aspecto que envolve isso também, o culto ao Daimon, entendeu? Que aí vai tendo uma deterioração conceitual que para no Novo Testamento, mas o que está no Novo Testamento, gramaticalmente, equivale ao que tínhamos na literatura grega, mas conceitualmente não equivale ao que temos na literatura grega. Porque no Novo Testamento o demônio está associado a doença, a distúrbios físicos e mentais. É assim que está no Novo Testamento. O demônio está associado a doença. E nós temos uma cultura que associava demônio à doença. Entendeu? Aí tem que abrir e mostrar que cultura é essa. Exatamente. Tem que ter uma live realmente só para abordar esses temas, né? Para mostrar realmente de onde vem cada denominação dessa, né? E para a gente encerrar, professor Carlos, eu queria só que algumas pessoas aqui vinham perguntando, eu até já tenho uma ideia da resposta, mas eu queria te perguntar assim sobre como que você tem essa visão dessas denominações de paraíso, de inferno, você mesmo, assim. A minha, pessoal? Sim. Ah, tá, tudo bem. Bom, eu acredito que por uma questão do ciclo que nós vivemos da natureza, na natureza nada se perde, tudo se transforma. O tempo todo as coisas estão mudando de estado. Os átomos não se perdem. Eles se transformam em outros arranjos ou aglomerados atômicos. Então a água que está em mim, em você hoje, já esteve numa bactéria. Esteve numa barata. A mitologia do barco de Teseu também é uma metáfora do nosso corpo humano. Quantos quilos de comida nós já comemos até esse momento? Muitos. Nossos cromossomos só vão se repetindo à medida que vão tomando energia de nossas células e vão se replicando e mantém pelo código genético a nossa aparência, que vai envelhecendo de acordo com a combustão e contato que temos com esse oxigênio, com a natureza que nos envolve, né? Os elementos químicos, principalmente o ar, o oxigênio. Então, a natureza revela um movimento cíclico, o universo revela um movimento cíclico. Tudo está se destruindo e tomando uma nova forma, se recriando. Tá? Então, nesse sentido, nós temos duas questões a se pensar. A mente humana, a psique. Aí eu não sou neurologista, nem sou neurocientista. Mas ela é um produto do mecanismo, ela é a parte do mecanismo. Entendeu? Eu sei que se eu der uma pancada na minha própria cabeça e danificar o meu aparelho fisiológico, que é o meu cérebro,
eu não vou conseguir desempenhar as minhas funções cognitivas de maneira adequada. Mas isso quer dizer o quê? Que a minha mente, ela não funciona mais, ou que é o meu aparelho motor que não funciona mais? Aí nós temos esse problema. Tem escolas de neurociência que vão dizer que cérebro e mente é uma coisa só. Então, o cérebro, a mente é o resultado de um cérebro em funcionamento. Então, a partir do momento que danifica o cérebro, a mente também é danificada. Perdeu a mente. Então, perdeu a mente, logo, se nós estamos aqui e morremos, acabou. Morre o cérebro, morre a mente. Ok. Mas só que nós temos também situações em que o aparelho degenerou, atrofiou por doença, por qualquer outra coisa, mas a mente continua funcionando de alguma forma. Stephen Hawking é uma demonstração disso. O cara estava lá e com um aparelho... gravíssima, né? Degenerativa. O aparelho motor todo desfuncional praticamente. Ah, mas alguém vai dizer, não, mas o cérebro estava funcionando. Ok, tudo bem, mas é uma doença degenerativa. E ainda algo era apresentado por parte dele, como funcionamento mental. Se não tivéssemos esse aparelho para quantificar, nem saberíamos disso. Então, eu acredito que nós ainda somos uma raça muito jovem para dizer que estamos avançados suficientemente para entender uma mente. Eu acredito que daqui a alguns anos, ou milhares ou centenas de anos, a gente vai entender como a mente funciona. Igual naquele série da Netflix, Black Mirror. Né? Tem um episódio em Black Mirror que eles descobrem que quando morre a mente acaba, mas que você tem como salvar a mente, fazer um download da mente, e tinha gente que comprava o paraíso. Olha só, eu vi isso muito parecido numa série, eu não sei se é da Apple TV, que é Upload. Upload é assim, você faz ali, você tá pertinho de morrer ali, não tem mais jeito, eles fazem um upload e você vai direto, né, para um paraíso, dependendo de quanto você pagar, o lugar vai ser bem interessante, né? Exatamente. Olha só. Então, eu acredito, assim como já foi em várias questões, né, a criatividade dos roteiristas, né, sempre se basearam em alguns vislumbres do que eles ouviam na academia. Né? Então, a gente tem aí Star Wars, tantas outras criações e tentam idealizar essa visão do que eles estão vendo acontecendo mais de perto. No sentido de que tem acesso a essas pessoas e nós não temos. Então, eu acredito que num futuro próximo nós vamos entender a mente. Eu falei na outra live, a gente começou a voar ontem. Tem hora que uma galerinha que é ateu esquece disso. Não tinha nem saneamento básico uns séculos atrás. Né? O pessoal ateu, acho que não tinha celular, gente. Entendeu? Não mergulha de cara assim na ciência. A ciência é a ferramenta melhor que temos para interpretar a realidade. É a ciência. Mas a ciência não interpretou toda a realidade. Perfeito. Isso não aconteceu. Entendeu? Ela é a melhor ferramenta que nós temos. Mas nós estamos longe de ter interpretado toda a realidade. De saber tudo, de entender a complexidade da mente, da consciência. Eu vejo muito, assim, a minha visão de Deus, ela é mais consciencial, não tem nada a ver com Deus de religião nenhuma. É uma visão de uma energia, uma consciência criadora, enfim. Então eu penso muito nessa questão de consciência, né? O que acontece com a consciência, o que acontece depois. Então é como o professor Carlos disse, nós ainda não temos essa resposta, e alguns tentam colocar como se já tivéssemos uma verdade absoluta, e não é dessa forma. A gente está com dificuldade para curar câncer ainda? Se a ciência estivesse tão avançada assim, não, mas aí pode-se dizer, não, mas tem alguém que já descobriu e patenteou e não dá acesso ao mais pobre. Mas você vê que é tão complexo que não é qualquer um que descobre, então.
Porque ainda que se alguém tivesse patenteado, nós conseguiríamos estar em igualdade de evolução cognitiva em que outros cientistas, independente do contato com aquele que descobriu, chegaria à mesma conclusão, ou uma conclusão próxima. E a gente vê que não é assim, não é dessa forma. Então a gente não é tão avançado assim para dizer que já encerrou tudo, que já sabe tudo e que não existe nada após essa vida. Porque ainda que esse nada a gente não sabe o que é. A gente tem o que as literaturas religiosas colocam como mitologia. Então, opa, eu sei que a mitologia não é. Eu sei disso. Eu sei que a mitologia não é. Beleza. Mas o que vem após? Eu também não sei. E o universo tem regras estranhas. E a gente não entende isso. A gente que é ser humano, a gente amaria burlar uma série de regras, leis. Planetas não burlam regras. Frutas não burlam regras. Insetos não burlam regras. Por que você, ser humano, quer burlar a regra? E ainda que se um dia nós descobramos a maneira de como prolongar a juventude, como prolongar a vida, ou como viver milhares ou centenas de anos eternamente, nós não estaremos burlando regra alguma. Só teremos descoberto uma nova maneira de funcionamento fisiológico que até então a nós era desconhecido. É um fato isso. Porque ainda que eu diga que não quebramos nada, eu descobri uma nova lei. Porque para eu me manter em funcionamento eterno, me manter em um funcionamento prolongado, eu tenho que me manter dentro desse novo método, dessa nova regra, desse novo remédio, dessa nova alimentação que eu encontrei. Então eu ainda assim caio em uma nova regra da realidade, que eu apenas não conhecia. Então, mediante a isso tudo, eu acredito sim que existe algo maior do que nós, algo maior do que o universo. Eu acredito sim. Como eu já li bastante, muito, ele não precisa da minha devoção, do meu sei lá o que eu faça, do meu dinheiro, nada disso, mas eu sei que por alguma razão, independente de filosofia, credo ou crença ou qualquer coisa, as minhas virtudes são necessárias para o meu estágio nessa vida. Porque as minhas virtudes são necessárias para o convívio humano. Até entre ladrões que convivem, existem regras éticas. Até entre uma máfia, tem regra ética para se conviver entre eles. Então, essa questão de ter virtudes ou questões sociológicas que se aproximem de uma virtude, ainda que seja desvirtuada, mas porque só pertence a um grupo específico e a não a todos os seres humanos, eu sei que intuitivamente o meu prolongamento de vida ou a minha aceitação naquele contexto depende de eu seguir essa regra. Isso é uma verdade universal. Isso é uma verdade que está nos insetos, nos animais, nas plantas. Está nas colmeias, nas alcateias, nas matilhas. Isso está em todo lugar. Isso está nos planetas, nas órbitas que percorrem, que prolongam, seguem a regra. Se não se perdem no universo, se chocam com outros corpos e por aí vai. Então, o universo ele revela um ciclo de morte e renascimento constante. Né? Tantos, o Mircea Eliade, Nietzsche e tantos outros até já falaram do eterno retorno, do mito do eterno retorno, Rafael Patai, tantos eles teorizaram isso, né? Que o universo ele vai se desorganizando e se ressurgindo, se rearrumando com os mesmos átomos em ciclos eternos. É o que fala a Vedanta, é o que fala o Brahmanismo, né? O tempo de Pralaya, né? E por aí vai, morte e renascimento das coisas, é a roda de Sansara, morte e renascimento, é o mito de morte e renascimento. Então, pode ser que haja isso para nós. Como isso acontece? Não faço a mínima ideia. Não tenho certeza, né, absoluta.
Exatamente. Eu sei o que as tradições religiosas dos textos antigos, esotéricos, dizem, mas eu não fico falando isso porque eu não quero que ninguém acredite nisso, porque isso é algo que eu leio, é particular para mim, e quando às vezes a gente fala, a pessoa assume aquilo então por verdade. Ela substitui a crença religiosa, como você estava falando com a Lindy numa live que eu estava assistindo, substitui a crença por uma crença esotérica, por uma crença agnóstica, e aí você está desandando do mesmo jeito. Mas tem coisas muito interessantes, por exemplo, que tem no hermetismo clássico, né? O texto mesmo do hermetismo, Poimandres, tem umas sentenças ali, hermeneuticamente, exegeticamente interessantes. Nos próprios Rig Vedas também, tem umas coisas ali interessantes ali, que se você olhar... O Rig Veda é bem interessante. Isso, e você até comparar com questões científicas é interessante. Sim. O problema é aquilo que a gente falou, né? A pessoa sai de uma doutrina, não, eu saí de uma religião tal, entra em outra doutrina, mesmo que ela não saiba que é uma religião também. E é essa coisa, né? Sai de um, entra em outro, porque necessita daquilo. É como se tivesse ali atrelada para, sei lá, sobreviver. Né, tem que ter essa eterna busca por deuses, né, criando deuses e mais deuses, procurando em todos os lugares, menos olhando para si, olha para todos os lugares, só não olha para si próprio, buscando o autodesenvolvimento, né, isso é importante. Isso que eu acho legal na gnose. A gnose, quando ela é voltada para o autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, essa divindade interna, o eu, a questão de eu acreditar em mim, né, eu ter fé em mim. Então, isso eu acho bacana na gnose, né?